Na mensagem de hoje, nós vamos falar sobre como lidar com os fatos ruins sem alimentar a tristeza. O que a Bíblia nos fala a respeito disso pode fazer com que você se torne uma pessoa realista diante dos fatos, sem se sentir vítima da realidade. E com isso, você pode se tornar uma pessoa aberta para um aspecto muito importante da vida. Eu desejo a você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para tratarmos do assunto de hoje, nós vamos ler o texto do Evangelho que se encontra em João capítulo 16, de 1 a 7, onde lemos o seguinte: Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Os fatos ruins têm a capacidade de nos entristecer. É normal ficarmos tristes diante desses fatos por causa do impacto que eles causam em nossa vida. Os fatos ruins causam um impacto ao romperem com os nossos planos. Nós temos nossos planos, nossas rotinas, nossas agendas predefinidas para nos dar um certo conforto. Os fatos ruins também causam impacto ao mexerem com as estruturas que nós criamos. Nós criamos uma estrutura, um cenário ao nosso redor para nos proteger, para nos dar uma certa noção de conforto. Quando as coisas desagradáveis acontecem, simplesmente mexem com essas estruturas. Por isso nós nos sentimos desestruturados. Por causa desses impactos, é normal nos sentirmos tristes. O que não é normal é nos tornarmos tristes. O que não é normal é, a partir dos fatos ruins que acontecem em nossa vida, cultivarmos a tristeza basicamente como um estado permanente. O nosso desafio, então, é lidarmos com os fatos ruins, porém de uma forma mais responsiva. Não podemos lidar com os fatos ruins apenas de uma maneira passiva. Não podemos ficar somente parados, absorvendo o seu impacto, porque isso com o tempo nos leva à prostração. O nosso desafio é respondermos de forma que nos permita continuar de pé, de forma que continuemos na ativa, de forma que continuemos atuando em nosso cenário pessoal, apesar dos fatos desagradáveis. É o desafio de continuarmos para frente em nossa história. Inclusive, podemos usar os fatos ruins para construir a nossa história. E saiba que nas palavras de Jesus, você aprende a respeito de uma atitude específica que é mais saudável diante dos fatos ruins. Jesus mostrou essa atitude através do seu exemplo de como ele lidou com fatos desagradáveis, mas também ele mostrou por meio das suas palavras como lidar com os acontecimentos ruins. Com Jesus, você aprende a não tirar conclusões apressadas diante dos fatos ruins. Com ele, você aprende a não se precipitar diante das coisas ruins que lhe acontecem. O texto que nós lemos hoje se situa nos últimos momentos de Jesus com seus discípulos antes de sua crucificação. Em suas palavras, ele revelou que por trás dos fatos ruins tem coisas que nós não sabemos. E para falar a verdade, diante do quadro geral da vida, nós temos que ser sinceros com nós mesmos e perguntar o que é que nós sabemos, afinal. Nesse episódio, Jesus falou de fatos ruins para seus discípulos. Ele precisava preparar os seus discípulos para o que viria depois da sua morte. Por isso, ele avisou de 2 fatos ruins que eles poderiam esperar. O primeiro fato ruim é que eles seriam perseguidos, conforme diz o verso 2. Jesus avisou que eles seriam expulsos das sinagogas, que era o seu meio de convivência espiritual,
e eles até mesmo correriam risco de vida. Quando essas coisas acontecessem, iria acabar a vida simples deles de pescadores, a sua vida simples de desconhecidos. O segundo fato desagradável é que eles ficariam sem a companhia física de Jesus, conforme o versículo 5. Para aqueles homens, serem alunos de Jesus era a coisa mais incrível que eles tinham na vida. Eles iriam viver sem as orientações de Jesus e sem suas orientações, como eles enfrentariam essas perseguições que estavam sendo anunciadas? Eram realmente fatos muito ruins para eles, essas coisas que Jesus estava anunciando. Em seguida, esse episódio nos revela a reação dos discípulos diante desses fatos desagradáveis. Logo de imediato eles sentiram tristeza, conforme o verso 6. Quando souberam que ficariam sem Jesus, eles ficaram cheios de tristeza de imediato. Eles perderiam a companhia do Mestre e agora suas vidas ficariam vazias. Mas também havia uma reação futura prevista dos seus discípulos. Existia a possibilidade de eles se escandalizarem, é o que diz o verso 1 e 2. E isso seria trágico, porque essa palavra escandalizar tem um sentido de uma decepção profunda. Eles poderiam se decepcionar profundamente com Jesus e com as suas propostas. Então, nós percebemos que o sentimento deles diante das notícias de Jesus era, primeiramente, de tristeza, mas de uma tristeza que poderia evoluir para uma decepção profunda. Prevendo isso, Jesus falou de algo que mudaria a reação deles diante dos fatos desagradáveis. Jesus falou dos desdobramentos dos fatos. Jesus falou para eles que a sua ausência física iria resultar em uma presença mais profunda. Ele disse que precisava ir para que o Consolador viesse. Jesus estava falando da presença do Espírito Santo que seria uma realidade dentro dos discípulos. Os discípulos recebendo esse Consolador, a presença de Jesus estaria dentro deles, ao invés de estar fora deles. Eles não apenas andariam com Jesus, agora eles iriam vivenciar Jesus em sua vida interna. Essa presença espiritual do Consolador dentro deles iria resultar em outra atitude diante das perseguições que viriam. Eles iriam encarar com firmeza, com resistência, ao invés de se escandalizarem. E a história da igreja comprova isso. As perseguições que os apóstolos enfrentaram e a firmeza com que eles encararam até a morte. O que essas instruções de Jesus revelam é que os fatos ruins não são os únicos fatores de determinados momentos de nossa vida, porque existem os desdobramentos dos fatos. E esses desdobramentos podem até mesmo aprofundar a nossa vida. Então, não tire conclusões apressadas diante dos fatos ruins, porque você não sabe das coisas que vão se desdobrar. A realidade é que os fatos ruins se expandem. Eles não ficam restritos a determinado momento. E o mais maravilhoso é que o Espírito Santo, o Consolador, pode estar lá, nesses desdobramentos, trazendo coisas boas para a nossa história, para a nossa biografia. Nem sempre fatos ruins significam o fim. A maioria dos fatos desagradáveis que nós encaramos não encerra o quadro geral da nossa história. Muitas vezes, os fatos ruins são pontos de virada para nós. Ou seja, eles podem significar o fim de uma fase da nossa vida, de um ciclo da nossa vida. Uma fase em que muitas vezes estamos vivendo cheio de limitações. Fatos ruins podem ser o começo de outra fase na nossa vida. Uma fase que, inclusive, pode ser melhor. Uma fase que pode ser mais profunda para a nossa história. Não se precipite diante dos acontecimentos desagradáveis. Você precisa ter paciência para esperar o tempo desenrolar as coisas. Enquanto você espera, enquanto você trabalha a paciência, viva o momento. Enfrente o gosto amargo do momento. Não tente fugir para aquele lugar das coisas que você gostaria que acontecessem e que na verdade não aconteceram. Esse tipo de fuga não resolve nada.
Ao invés disso, admita o momento, encare o momento. E assim, viva os tempos ruins e viva por vontade e não por desejo. Porque vontade e desejo são coisas completamente diferentes. Desejo é um sentimento. E por ser sentimento, nós temos que ter cuidado com isso. Sentimentos são maleáveis, sentimentos são volúveis. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. E sentimentos podem ser baseados em coisas irreais. Não fique preso a desejos que não foram realizados, porque isso pode te levar à prostração. Já a vontade é diferente dos desejos. A vontade é uma atitude. E atitudes geralmente andam em linha reta. Quando temos atitudes, nós prosseguimos com elas, não importam os sentimentos e não importam os tempos ruins. Atitudes costumam ser guiadas por propósitos, por princípios, por convicções. E essas coisas costumam ser firmes, não importa os sentimentos e não importa os fatos ruins. Portanto, a maneira mais produtiva de lidar com os fatos ruins é tendo abertura para amadurecer. É verdade que nós podemos perder coisas hoje, mas, por outro lado, podemos ganhar outras coisas amanhã. Veja, os discípulos perderam a presença física de Jesus naquele momento. Porém, mais adiante ganharam a presença espiritual dele, dentro deles. E por causa disso fizeram coisas extraordinárias. Nós podemos experimentar o fim de coisas hoje, é verdade, mas também podemos experimentar o começo de coisas novas amanhã. Os discípulos viram o fim daquela fase em que eles eram alunos de Jesus. E mais adiante eles entraram na fase em que se tornaram pregadores do Evangelho de Jesus, cheios do Espírito Santo. Acontecimentos ruins, fatos ruins, não precisam ser o fim para você. Na verdade, podem ser o começo de um olhar mais profundo, de um olhar mais penetrante e poderoso. O começo de uma expressão mais profunda de você mesmo, estando você envolvido ou envolvida pelo Espírito de Deus. Se você entendeu essa mensagem e se ela foi útil para você, peço que clique no gostei, porque dessa forma você vai contribuir para que esta mensagem seja indicada para outras pessoas. Fique à vontade para compartilhar e para comentar. Um abraço a você e até a nossa próxima mensagem.